Voltando com o de tabela, agora a gente vai falar do empate do Corinthians, 0-0 com o Internacional lá no Beira-Rio. Jogo pouco movimentado, né, senhores? No estilo Corinthians, no estilo Carille, bem defensivo. Jogo às 11 da manhã, eu consegui acompanhar, assistir um pouco do jogo, 90% do jogo praticamente, só perdi um pouquinho do começo. Dois times que eu acho que vão brigar lá em cima, né? Pelo estilo dos times, pelo estilo do jogo, dos técnicos, né? O Corinthians é um time que é sólido na defesa, mas uma boa atuação do Gil, mostrando muita segurança, vendo um pouco de evolução na defesa do Corinthians. Não gostei do Avelar nessa partida, acho que o Avelar estava um pouco afobado e as melhores jogadas do Inter um pouco pelo lado também. E no time do Internacional, um time... Olha, o Odair Hellmann parece um bom treinador, senhores. Tenho visto o time do Inter jogar, um time que briga por todas as bolas, não tem bola perdida, todos os jogadores numa intensidade grande. Até o Bruno, que passou pelo São Paulo e era um jogador que tinha fama de preguiçoso, tem feito boas partidas também. O resultado que talvez pro Corinthians tenha sido melhor, né? O empate fora de casa com um dos times que briga lá em cima, mas o Inter também muito concentrado na Copa do Brasil, né? O que vocês acharam desse empate 0-0? O Corinthians deu pra entender que a proposta foi lá pra travar o jogo mesmo, né? Estragar o jogo, né? E atacar só com segurança do estilo 2017 máximo do Carille. E fez eu lembrar mesmo o time, só que com uma exceção que não tem mais jogadores letais como o Jô e o Rodriguinho, né? Decisivos, né? Então chegou lá na cara do gol, lá, por exemplo, a melhor jogada da partida foi uma bola que o Júnior Urso poderia até dominar dentro da pequena área e ele errou, né? Então faltou essa parte cirúrgica, né? Mas é bem estilo Carille mesmo. Só pra eu ter uma ideia, assim, o Júnior Urso tá caindo um pouco a produção dele? Então, o Júnior Urso ele tá com muita função tática e ele tá apresentando demais dentro da área. Ele tá conseguindo, ele tá entrosando melhor com o Wagner Love jogando pelo meio, né? Mas ele não é um volante? Ele caiu alguns jogos, apesar da entrevista dele falar que não, que eu tô com mais obrigações táticas, não importa, ele perdeu um pouco de desempenho. Chegou o menino Matheus lá, jogou bem na Sul-Americana, meteu bola na trave. No outro jogo o Júnior Urso se destacou. E depois ele começou a crescer de novo. Eu não acho que isso era acomodação de estar disputando posição, não. A vaga você ainda acha que é dele? A vaga é dele, ele tá indo bem. Eu acho que ele não tem como sair agora, não. Ele tá melhorando, né? Enfim, então começou truncado desse jeito aí que a gente imaginava. O Guerreiro, naquele jogo físico, ele conseguia se movimentar bastante, mas ele tava sofrendo demais com o Manuel. O Manuel gosta de marcar atacante assim, grande e pesado, né? Pega um Gabriel. Ele também é grande e pesado. Pega um Gabriel de Flamengo da vida, toma uma carreira, né? Sofre. Então ficou muito truncado, que era a principal arma ali, que foi, em tese, o principal jogador do Inter, né? Está sendo. Então ficou bem truncado, não tinha espaço, o Corinthians não finalizava e não deixava finalizar, sabe? Então ficou aquela coisa morna mesmo, saca? A primeira jogada assim, do Inter aconteceu nos 21 em bola parada, para variar, um cruzamento que o Nonato pegou de primeira lá, um chute bem dado, o Ocasio fez a melhor chance do Inter na partida, né? Pra ver como teve poucas chances, né? Foi um duelo muito de defesas, né? Exato. E a do Corinthians depois, só aos 40 foi essa do Júnior Urso que eu comentei, né? Depois de uma boa jogada do Cleison lá. Então o Inter chegou a ter 75% de posse de bola, né? Aí o Corinthians travado, humilde, aí foi se assentando no jogo, até esse número chegar a 56 no final do primeiro tempo, né? No segundo, o Odair abre mais, tá com o Nico Lopes, né? A substituição vai acontecendo. Além do Nico, foi o Sarrafiori e o Ayrton Silva. O time ficou muito mais ofensivo, né? E ele ousa, né? Ele tira os volantes, vai adiantando o time. Eu fiquei surpreso de não ver o Nico Lopes entre os titulares, mas eu também vi alguns comentários dizendo que o momento dele não é tão bom, que o Sobs merecia uma chance. Só que, principalmente nessa partida contra o Corinthians, que a defesa do Corinthians é muito boa, não parecia a melhor opção o Sobs ali por dentro. Ele tinha que ter jogadores abertos. Por isso que depois eu acho que ele corrigisse colocando tanto o Wellington Silva quanto o Nico Lopes. Eu acho que ele imaginou a dificuldade que o Guerreiro passaria e tentou colocar um cara com mais presença de área para também fazer algum... Sabia que o Guerreiro não deu muito certo, mas também é parrudo, né? Um jogador experiente. De repente o Nico Lopes, que entrou dando carreira, ele entrou dando trabalho. Então o cara entra no segundo tempo descansado e aumenta o ritmo do jogo, né? Às vezes é uma boa estratégia também, né? E o Corinthians a mesma coisa. O Corinthians colocou jogadores para ajudar na consistência defensiva, né? O Ramiro entrou,
O Everaldo entrou para dar um volume de jogo. Everaldo fez ainda duas não é o principais. jogador do Fluminense, mas é um jogador que, repito, Vem vai ser crescendo. útil. Vai Vem ser crescendo. útil. E Tem fez potencial duas- para ser titular. E fez as duas melhores jogadas do Corinthians no segundo tempo, um chute de fora da área. Depois ele recebeu na ponta esquerda no máximo do estilo Cleison ali, cortou para dentro, chutou errado. Mas foram as duas melhores chances, né? Mas o jogo não mudou, continua travado. O cara ele também colocou o Jesus, jogou do lado do Júnior Urso. Aí um meio campo mais Tira o móvel. Gabriel, né? É. E entre tudo isso, as substituições do Carille foram mais defensivas, né? E as do Inter mais ofensivas, mas nada mudou, 0-0. E o Carille comemorou. E o Odair Helma, pela entrevista, também não achou ruim, não. Elogiou bastante, entendeu esse duelo tático, já conhece o Corinthians, né? E respeitou o empate, digamos assim. Pensando em tudo isso que o Renan falou aí, que a gente viu dos técnicos também, Pedro, e pela partida em si, o 0-0 foi justo para você? Não foi justo, como o Renan falou, foi uma partida muito tática, né, onde um entrou para não perder, pensando na Copa do Brasil e na sequência da Libertadores, que tem na outra semana. É um jogo em casa, eles não queriam perder, mesmo poupando. Sabia que o Corinthians é um time difícil e faz um jogo difícil, né? Sabe marcar bem. Então Concorrente na parte de cima da tabela também. Ia ser difícil de atacar, porque o Corinthians também, jogando fora de casa, é muito defensivo. Ia tentar jogar por uma bola. E então foi um resultado justo, né? Apesar do jogo ter poucas chances, né, de gols. Foi um 0-0 atípico. É, porque o que estranha e o que não nos deixa feliz é isso, né? Um jogo de 0-0, mas com cara de 0-0, né? Tipo, realmente, como o Pedro disse, não tinha um time que merecia vencer. Os dois times produziram muito pouco, o jogo truncado, mesmo como você falou, as tentativas dos treinadores no final do jogo já era meio que tarde, já estava desenhado o 0-0, né? Qual a expectativa que vocês têm aí pro Corinthians agora daqui pra frente? Você acha que é melhora? O Corinthians jogou às 11 da manhã, né? Um jogo que é complicado também, muda toda a rotina dos jogadores. O que vocês acham que dá pra esperar do Corinthians? Eu continuo otimista com relação aos 4 de São Paulo, né? Nas 6 primeiras colocações estão os 4 de São Paulo junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? O Corinthians ele ainda não perdeu depois da volta da Copa América, né? São, se eu não me engano, 5 vitórias e 3 empates. E o que dá confiança foi o discurso pré-Copa América, que o cara ele falou, não, espera a Copa, eu vou melhorar, espera a Copa, eu vou melhorar, enquanto não chegar a Copa o time vai ser ruim assim. Segura a crítica aí, né? E aconteceu, né? Então tem que dar uma moral, porque se não acontecesse ele ia ser cobrado em dobro, né? Então tem que dar uma moral porque aconteceu, ele realmente sabe o que tá fazendo, isso dá um pouco de confiança pro Corinthians, juntando a torcida que é muito paciente, entende o jogo defensivo e apoia mesmo com o time mal, né? Eu ia até criticar a torcida do São Paulo um pouquinho, não deu tempo, porque vaiaram no intervalo, né? Coisa desnecessária, uma né? pequena minoria vaiou ali, porque o São Paulo toma um gol próximo do final também, Mas né? é uma besteira, né? Não deveria acontecer. Porque a vaiar até pode vaiar no final do jogo se for uma atuação péssima, né? Mas não foi o dá pra caso. esperar, No intervalo né? não tem como. Enfim, eu tô muito otimista com o Corinthians. A projeção é de melhora, assim como o São Paulo, né? Eu acredito que o Palmeiras e o Santos eles vão se manter já estão assim com uma característica mais firme. E embora o Palmeiras passe por uma instabilidade, daqui a pouco o time volta a produzir também. Com certeza. E o São Paulo e o Corinthians têm muita margem para melhora. Assim, acho que os dois times vão melhorar bastante e acho que eles vão brigar até o fim, no mínimo pela Libertadores. Pra você, Pedro, mesmo otimismo com o Corinthians? O Corinthians vem se reforçando, né? Não só taticamente, principalmente taticamente, mas com algumas peças, né, fundamentais, como você falou do rapaz que chegou do Fluminense, né? O Everaldo, o Matheus Jesus também, né? Um jogador que Então chegou são agora os recentemente. jogadores que estão se O próprio pontuais, Gil, né? Que salvou a zaga corintiana. Então o Corinthians se reforçando e para tentar ficar ali na parte do G6, G5 pelo menos, né? Ô Renan, a gente também, pra encerrar o assunto Corinthians rapidinho, Gil e Manuel é a dupla de zaga do Corinthians, né? Expectativa de saída do Henrique, né? O que dizem por aí, o que você sabe sobre isso? Já foi, né? Já foi liberado, vai pra Arábia. Eu acho que foi um ótimo ciclo, tem que elogiar ele porque ele entrou bem, foi um zagueiro de confiança enquanto não tinha outro, né? E foi bem, foi um dos jogadores que mais jogou no ano passado. Foi caindo de produção de acordo com a idade, foi chegando, né? Eu comparo muito ele com o Edu Dracena, eu acho que eles são parecidos, né? Nesse sentido. E eu acho que ele tomou a decisão certa. Provavelmente vai ter uma promoção salarial no momento que tem um declínio técnico e a idade está chegando. Reserva, né? Não ia então, jogar. sucesso. O Corinthians
como forma de gratidão, liberou sem nenhum custo e ele vai assinar o clube e vai ganhar uma luvinha lá e vai conseguir encerrar a carreira e aumentar aí, né? Isso é bom que deve aumentar as chances para aquele zagueiro que veio também, um jovem lá. Em tese, ele que é o cara que ele queria, né? Como ele não pode jogar Sul-Americano, ele perdeu. E Mas fora muitos muitos compromissos com a seleção. Algumas oportunidades, né? São esses três, o Léo Santos voltou, né? Então, eu ainda acho pouco pra zaga do Corinthians, de repente deveria ter mais um reforço, mas o Henrique mesmo já teria que sair de qualquer maneira. Bom, agora a gente vai falar do Palmeiras. O Palmeiras empatou 2-2 com o Bahia, jogo com o VAR, polêmica de VAR, expulsão do Felipe Melo, torcedor palmeirense zangado aí, Filipão reclamou bastante também. Palmeiras, bom, a gente elogiava bastante o Palmeiras até a parada da Copa América, era o time favorito pro título, e desde a volta o time ainda não convenceu. Esse empate aí, claro, com toda a polêmica do VAR, embora a gente vá dar opinião aqui se a gente achou certos erros e tal, acertos ou erros, mas o Palmeiras vem caindo, né? A gente tem a expectativa boa, ver o Palmeiras entre os primeiros do campeonato, mas o futebol também não tem agradado. Esse resultado contra o Bahia mesmo é um resultado que um time que briga lá em cima e que busca o título não poderia deixar escapar, né? O que você achou desse empate, Pedro? Bom, a torcida do Palmeiras está bem ríspida, né? Bem crítica com o time agora. Mais um empate dentro de casa, né? Perdendo pontos. Se eu não me engano, tinha empatado contra o Vasco, se eu não me engano, né? E então, assim, já é um segundo resultado dentro de casa, inesperado, e pode se considerar um mau resultado, né? Tomando 2 gols do Bahia, apesar de que foram 2 gols de pênalti, com pênalti demorado do VAR, a polêmica e tudo mais. Eu não acho correto a torcida criticar agora e falar que o VAR atrapalha o Palmeiras e é perseguição, porque há pouco tempo atrás teve pênalti também com mão na bola a favor do Palmeiras contra o Botafogo. Contra o Botafogo, se eu não me engano, não. Foi contra... Bom, enfim, não me lembro agora. O Palmeiras já foi beneficiado outras vezes. Com uma jogada dessa muito parecida com essa. E então, assim, a crítica mesmo é a demora, né? Porque no final do segundo tempo teve 10 minutos de acréscimo, então praticamente, né, quase metade de outro tempo, assim, né? Muito tempo de demora e de VAR, e aí ainda tem as substituições, jogador que se machuca, para teve muito expulsão. O jogo, né? Eu concordo com uma coisa também em relação ao VAR. Eu sou a favor do VAR, tá? Eu acho que o VAR veio para ajudar e a gente tem que aprender a utilizar da forma correta. Mas essa questão do tempo realmente é absurda, cara. É uma coisa que é só no Brasil, tem né? Um exemplo agora, né, da Premier League que vai começar agora a primeira temporada, né? Vamos ver agora como é que eles vão se desenvolver, porque eles são praticamente os últimos, né? Porque eles esperaram todas as experiências para ver quais são os acertos. Mas falando do jogo mesmo, já é uma sequência de empates do Palmeiras, né? Teve uma derrota entrando no meio desses empates ainda, então que causou a eliminação, né, na Copa do Brasil. Então uma sequência que pode já se considerar preocupante, pode se considerar ruim, principalmente por esse resultado de empate dentro de casa. E na próxima semana tem a Copa Libertadores, né? Um momento crítico já do campeonato, né, da Libertadores. Agora tem essa pausa no meio da semana, então eu acredito que vai ter um grande acerto, né? Tem as novas contratações que chegaram agora. O Luiz Adriano estreou muito bem. Era a minha pergunta pra você, né? Tivemos a estreia do Luiz Adriano. Expectativa boa, se movimentou bem, né? Eu gostei da estreia dele, embora não tenha feito gols. Eu acompanhei pelo rádio, né? Você tá viciado em acompanhar o jogo pelo rádio. Sim, mano, eu tô matando a saudade, é muito legal. Eu acompanhei pelo rádio, então, assim, a movimentação dele, né, como eu não pude perceber, mas os elogios, assim, dentro do rádio, ele tem uma finalização, ele subiu bem de cabeça, então quase fez um gol, né? A primeira impressão, vou te falar assim, acompanhei muito pouco, ouço mais falar do futebol do Luiz Adriano. Por essa partida, se ele for isso, o que ele mostrou nesse jogo, uma forma física boa, ele é um atacante diferente de todos os centroavantes que o Palmeiras tem. Se movimenta bem, busca o jogo, é muito mais veloz, não dá chilique igual o Daverson. Pelo que eu entendi, assim, né, pela primeira partida e pelo um pouco que eu lembro dele jogando nos outros times, era o que a galera esperava um pouco do Borja, que é um jogador forte e que consegue se movimentar bem e tem a técnica, né, de conseguir finalização, conseguir domínio de bola, principalmente que o atacante ele sempre recebe uma bola mascada, sempre recebe uma bola pingando, então tem que ter o domínio, né? Eu assim, se for pra comparar
só esse jogo ele já foi bem melhor do que o Daverson, do que o Borja, do que o Arthur, né? O Henrique vem por aí, então eu acredito que o Felipão vai usar mais esses dois agora. Esses dois já chegam como os principais centroavantes já, né? Se for pra resumir, ele conseguiu uma cabeçada, conseguiu uma boa finalização, tentou uma letra bem dada lá, né? Eu gostei da situação dele, eu achei que É o titular, é sequência, né, é o titular. Isso aí, né? É. Embora o Filipão tenha aquela queda pelo Daverson, né? O atacante da casquinha. Mas Renan, fala pra gente aí, o que você achou desse empate? O Palmeiras tá caindo mesmo na tabela e no desempenho? O jogo do Palmeiras não é vistoso, né? Mas é um jogo de resultado. A partir do momento que o resultado não vem, aí não sobra muita coisa pra elogiar, então a crítica começa a aparecer. Mas o Palmeiras, ó, ele tem três empates, entendeu? Ele tem 3 empates nos últimos 3 jogos, então essa sequência de 5 jogos sem ganhar no Brasileirão pode se transformar, daqui a pouco ele ganha uma e já fica 4 jogos sem perder. Então não é uma catástrofe, né? Ele tá a 3 pontos do Santos, tá brigando nas cabeças, reduziu, né? Tem esse momento de oscilação, que todo mundo sabe, tem essa lenda aí no futebol brasileiro, né? No campeonato. E questão de resumir, de respirar um pouco e ajustar o time. Agora tem um novo atacante, Gustavo Scarpa em tese aí, de repente pode ser titular. Opções é só tem, projeção né? positiva, não tem muito o que se preocupar, eu diria, né? A projeção negativa e o que se preocupar, eu acho que é com o Felipe Melo. Vamos falar de Felipe Melo. Felipe Melo subiu na disputa aí, quem teve a oportunidade de ver o lance, se você não viu, olha aí. Ele sobe com o braço muito à frente, né? Não teria como ele chegar na disputa de bola se não fosse com o braço e acaba acertando o adversário. Pedro, imprudência, falta de experiência, eu não vou nem falar que é, porque mais experiente que Felipe Melo... Ele realmente foi imprudente na jogada. Ele, na jogada, na câmera mais distante, assim, dá pra ver que ele olha antes de correr, né? Ele olha pro jogador, ele vê quem que tá na disputa de bola, ele vê que é o Diogo Barbosa que não vai conseguir, então ele vai com muito mais força e com o braço na frente. Foi muito imprudente mesmo, e a expulsão direta foi realmente correta, né? Porque o jogador cai realmente estatelado, um golpe, né? Ele recebeu um golpe e ele cai no chão sem defesa. Então foi uma expulsão bem acertada, assim, né? Apesar do juiz ter entrado em polêmicas também, de ter muita demora do VAR, de ter distribuído muitos amarelos depois da expulsão. Ele tentou controlar mais o jogo. Também, né? teve uma expulsão do jogador do Gregory, Bahia, né? Com o segundo amarelo, que tinha acabado de ganhar um cartão amarelo. E da parte do Felipe Melo, assim, ele vinha nesse ano numa sequência boa, ele não tinha sido expulso, tinha ganhado poucos cartões amarelos. Eu ia falar exatamente. A segunda expulsão, se não me engano, a segunda e a terceira expulsão dele em toda a temporada dele de Palmeiras. Então, se for pra dividir, ele já tá uma expulsão por ano. Pensando em Felipe Melo, até uma média baixa, né? Falando que é uma... mas se você pensar na média de cartão amarelo, ele tem 7 ou 8 cartões, é o jogador que mais tomou cartão amarelo no campeonato. Eu ia falar ele isso, tem 15 cartões amarelos no ano, é o líder também, entendeu? Ou seja, ele toma muito cartão. A gente elogia ele, tanto que nos outros programas a gente até votou, né? Não sei se foi nós 3 votamos ou se foi só eu, porque eu lembro que eu votei nele como melhor da partida e tudo. A gente vem falando bem dele, mas quando tem que criticar, que entrada desnecessária, né? Subir com aquele braço. Não, cara, não tinha motivo nenhum, né? Não tinha nenhuma explicação. A bola estava disputada de cabeça no campo defensivo, só que mais próximo do meio campo, né? Do que do gol. O cara abandonou a marcação dele, seguiu em direção a outra disputa que estava acontecendo entre o Diogo Barbosa e o Luca. Ele salta muito mais pra frente do que pra cima, né? O Lucas já tá no alto, ele faz o movimento para dar uma cabeçada. Esse que é o problema, que não foi um movimento de cotovelada. O Lucas deu meio que uma cabeçada no cotovelo dele mesmo, porque o Lucas já tá fazendo um movimento totalmente alheio, totalmente focado, olhando para cima na bola, ele recebe uma cotovelada de baixo para cima, violentíssima, cara. Se fosse um boxe ali, um soco encaixado daquele, não precisava nem ter tanta força para conseguir o nocaute, né, cara? Porque é o que dá para comparar com boxe. Né? Não é futebol, né? Então ele abandonou a marcação dele, derrubou o Diogo Barbosa, derrubou todo mundo, né? Impressionante o que ele fez ali, principalmente pelo retrospecto. Ele vai precisar pegar uma posição pesada mesmo, né? Esse ano ele não se envolveu em polêmica, falou umas besteiras aí e deu um soco, né, num jogador pelas costas também no começo do Paulista, só que não deu repercussão. Tava bem, tava tranquilo, é o ano que a gente mais conseguiu elogiar ele, tava sendo um dos principais jogadores da uma dessa, entendeu? Eu, em tese, pra mim, eu tenho a mesma opinião de quando o Daverson cuspiu no Clássico. Acabou, pra mim não deveria continuar jogando, né? Porque mostra que prejudicou num jogo controlado, num jogo totalmente
num jogo totalmente tranquilo, ele vai lá e fez o Palmeiras sofrer, e o empate com certeza ele é o maior culpado. E quase custa a classificação, né? E foi o que resultou, como ele falou, foi o que o Renan falou, foi o que resultou a mudança do cenário do jogo, né? Porque o Palmeiras já estava ganhando, estava um jogo equilibrado, se não me engano, ainda não tinha saído o primeiro pênalti, né? E aí depois dessa expulsão, o Palmeiras teve suas dificuldades, foi pro segundo tempo, conseguiu ainda fazer mais um gol, né, do 2-1, e logo na sequência teve mais um pênalti causado pelo VAR, né? Em relação ao VAR, os dois pênaltis, na opinião de vocês, eu marcaria os dois. Eu acho que os dois... Eu também marcaria os dois. O Luan chegou atrasado, né? O cara fura... Quem é que furou? Eu não lembro mais. Também não lembro quem é o jogador, mas eu lembro do... O Elber, né? Ele furou e... O Elber é ex-Grêmio, né? Chegou no Grêmio. E o Luan chegou atrasado, derrubou o cara. Os dois pênaltis muito bem marcados. O problema mesmo é a demora. Vai ter que xingar a demora, reclamar da demora. Programa de VAR, a gente vai ter que falar... conseguir se ajustar. A gente que trabalha com vídeo, imagina que tinha que ser um técnico de vídeo controlando aquele equipamento com um juiz do lado... dando as orientações, fazendo uma direção ali. Mas é que lá em cima tem um outro árbitro que manda. Então, mas o outro árbitro tem que operar o vídeo, e o cara não tem a habilidade que um editor tem. Então deveria ser um trabalho de uma simbiose, né, entre um editor e um árbitro. Como né? tudo é no Brasil, é complicado. Mas Pedro, você também marcaria os dois pênaltis? O que você achou? Sim, né, toque de mão, né, no primeiro lance. E o outro foi, se não me engano, foi fora de lance, né, foi fora do lance da bola. E eu também concordo, é muito demorado. Eu acho que quando eles resolverem ir lá parar e olhar, eu acho que o árbitro já tem que ir lá direto na cabine e olhar, acompanhar eles ajustando a imagem, e ele já é tendo a opinião dele formada. E depois sim ele ir lá e ouvir a opinião do árbitro que está lá em cima e depois concluir. Porque eu acho que ele tem que assistir e ter a conclusão dele primeiro, depois ele ouvir o rádio. Eu acho que no meu ponto de vista é o seguinte: tem um lance polêmico, vai lá na cabine. Aí ele vai direto na cabine. Eles ajustam a imagem conforme ele já vai assistindo, ele já vai falando, volta aqui, vai ali. Direto, sem ficar esperando eles revisarem e falar, olha, acho que tem uma polêmica aqui, vem dar a sua opinião também. Porque eles já passam uma opinião pra ele, e quando ele vai lá, ele já sabe o que aconteceu. E ele o vai lá momento ver de mais se demora aconteceu. é a conclusão lá da cabine, até avisar pra ele ir lá conferir. Esse é o Então, momento. e eles já gente... falam lá assim, tipo, que, ó, aconteceu um lance de pênalti lá, vai lá pra você ver se acha que é um pênalti. Aí sim ele vai lá, então ele já vem com o pensamento. Eu acho que teria que ser o contrário, ele ir lá, ver se foi pênalti e ouvir a segunda opinião de fora. A gente tem muito que aprender, né, com a utilização do VAR, né? Espero que a gente consiga aprender logo pra não passar por esses perrengues. Rapidinho aqui, pra gente encerrar então o programa de hoje, falar um pouquinho do Bahia rapidinho, tá, Renan? O Bahia, acho que com esse resultado de 2-2 é melhor pro time baiano, né? E é um time ajeitadinho, a gente elogia sempre o trabalho do Roger. Bahia, time arrumadinho, né, Renan? Tem que valorizar o Bahia também, até por isso que o Palmeiras não tá mal, não tá horrível, não. É o Bahia, time bem organizado, o Roger sabe fazer um bom trabalho. O Bahia se acuou um pouco no começo do jogo, mas depois foi saindo, deu trabalho, vai continuar dando trabalho. Então o Palmeiras até que tem que valorizar um pouco o empate também, viu? O Bahia que com certeza não é um dos candidatos a cair. Menção rapidinha também aí a mudança de técnico do Fortaleza, né? O Rogério Ceni abandonou o Fortaleza e vai assumir o Cruzeiro. Fortaleza agora correndo os riscos aí, já anunciou o ex-técnico do Vasco lá, o... Fortaleza correndo o risco de tomar outro calote agora do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não deve pagar, né? É isso aí. Então, de tabela, edição 21 vai chegando ao final. A gente falou bastante do Clássico, falou bastante do empate do Palmeiras, também do empate do Corinthians. Semana que vem a gente tá de volta para falar mais a rodada do Brasileiro. Valeu, Pedro. Bom trabalho aí durante essa semana, até segunda que vem. Segunda que vem, pode crer, amizade. É isso aí, é nóis, Pedro. Renan, valeu também, cara. Valeu, tamo junto. Abraço pra Sorocaba lá que acompanhou a gente, a galera lá. Então um abraço pro pessoal lá. A gente vai chegar no final do de tabela. Semana que vem você fica ligado aí que a gente volta pra falar bastante do Campeonato Brasileiro. Positive vibration, yeah, positive. If you get down into quarrel every day, you're saying prayers to the devils, I say. Why not help one another on their way? Make it much easier.
it's a new sign. Oh, what a new day. Picking up. Are you picking up now? Jah love, protect us. Oh yeah. Jah love, protect us. Yeah, love. Jah love, protect us. Live if you want to live, Rastaman vibration, yeah, positive. That's what we got to give. I and I vibration, yeah, positive. Got to have a good vibe. I am an Irishan, yeah, I realize. Ooh, positive vibration, yeah, positive. And if it's news and days, a new time. And if it's a new feeling, said it's a new sign. Oh, what a new day. Picking up. Are you picking up now? Yeah, picking up. Ooh, are you picking up now? Jah love, protect us. Jah love, protect us. Live if you want to live, Rastaman vibration, yeah, positive. That's what we got to give. I and I vibration, yeah, positive. Got to have a good vibe. I am an Irish, yeah, I Eu já não me lembro mais quantas jornadas seguidas, passadas, perdidas, chegadas, partidas, vidas e vidas vividas, deixadas pra trás. Milênios e mundos atravessei, e quando vagando eu me desesperancei, eu não sabia, ó Deus, que eu trazia um tesouro esquecido comigo, escondido em meu eu. Eu nem sonhava que ali estavas e me acompanhavas, mesmo se eu ignorava, sempre estivestes e estarás, mesmo em meio ao vazio do nada, como também aqui estás, neste instante, neste lugar. Permito, ó Pai, que eu viva enfim a paz duradoura
das experiências, a mais realizadora, o êxtase sem fim, a cósmica consciência que é sentir em mim a vossa divina presença. É tão bom saber que habitas em meu ser, como em todo ser, e sempre serás em todo lugar, como nesta exata hora. Sei que aqui estás, aqui, agora. Oh, já. Se hoje estou aqui, tudo eu devo a ti, e somente a ti, o que eu trago em meu eu, ó imutável Deus, Espírito universal, amado Pai.